Senhor Jesus, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma pré-aula da classe dos juniores da nossa Escola Bíblica Dominical. Neste trimestre, nós estamos aprendendo sobre a história dos profetas e já chegamos na nossa aula de número 12. Quero que você acompanhe comigo aí na página 55 da nossa lição do professor. Nós vamos ler agora a nossa conversa de professor. Zacarias, o profeta do renovo. A história do profeta que seus alunos estudarão na aula de hoje destaca, mais uma vez, o cuidado com uma vida espiritual no altar de Deus. Assim como no tempo de Ageu, em que os judeus estavam acomodados para realizar a reconstrução do templo, nos dias de Zacarias, a acomodação era com a própria vida ministerial. A visão do renovo sobre o ministério do sacerdote Josué, bem como as promessas divinas relacionadas ao Messias, denotam a preocupação de Deus com a saúde espiritual do seu povo. Não bastava apenas reconstruir o templo, mas a vida espiritual da nação precisava ser renovada. Quantas vezes estamos realizando a obra de Deus desanimados, de maneira automática? Não convém que o serviço ministerial se faça dessa forma. Deus se preocupa com o nosso bem-estar espiritual. Devemos nos apresentar a Deus como obreiros aprovados, que não tendo que se envergonhar. Professores que ensinam com motivação e afinco, sejam o encorajador de seus alunos, aponte o exemplo de cada profeta como uma referência para eles e mostre que é possível sim servir a Deus de forma integral. Uma boa aula para nós. Então hoje vamos juntinhos aí preparar a nossa lição de número 12 sobre o profeta Zacarias. E nós deixamos aí os versículos desta semana para meditarmos na palavra. Então, de segunda a sábado, nós temos versículos para lermos, deixar o Senhor ministrar ao nosso coração a palavra sobre o renovo, sobre um espírito reto. Então, segunda, brotará a raiz de Jessé. Terça, em Cristo somos transformados. Quarta, de Davi sairá o renovo. Quem será o renovo? O renovo é o nosso Senhor Jesus. Esse era a promessa de renovo. Quinta, o Senhor renova as nossas forças. Sexta, deixemos o velho homem para trás. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Sábado, renova em mim o espírito reto. E agora, pessoal, nós então vamos começar a nossa aula orando pelos pedidos de oração, para que o Senhor venha abrir o entendimento dos nossos alunos, para que o Senhor não permita que o inimigo roube a palavra que vai ser semeada ali naqueles corações e para que todos nós venhamos crescer um pouquinho mais depois que sairmos dessa aula. Então, ore também pelo estado de hoje, que é o Mato Grosso. E aí o seu aluno vai assinalar ali no plano de frequência, lá na primeira folha, tem o plano de frequência, onde ele vai assinalar aquele estado, Mato Grosso. Louvor, trouxemos Renova-me da Aline Barros e Que Mudança da Harpa Cristã, número 111. E o objetivo hoje da nossa lição é explicar que o Senhor nos encoraja a anunciar sua palavra através do seu Espírito Santo. Ele nos capacita. E o versículo está lá no Salmo 51, verso 10, que diz: Ó Deus, cria em mim um coração puro, dá-me uma vontade nova e firme. Glória a Deus. E para nós memorizarmos esse versículo, lá na página 57, a nossa lição sugere o seguinte: nós vamos precisar de um copo de água, um corante e que boa, né? Ou ali cloro, para nós fazermos essa dinâmica que vai explicar sobre renovar um coração puro. Então, você vai levar o copinho aí para sua aula e aí você vai mostrar o copo e vai colocar água. Ó, aqui somos nós, a água somos nós. Aí você vai colocar agora o corante. Escolhe uma cor, pode ser preto, marrom, alguma cor escura que vai simbolizar ali o pecado, que vai sujar o nosso coração. E aí você mostra que somos nós, quando nascemos, mas nós herdamos o pecado lá de Adão e Eva, né? Então, hoje todos nós temos pecado. E aí você vai falando o que é pecado, vai perguntando para eles,
deixa eles conversarem aí com você durante a dinâmica. As coisas erradas que nós fizemos, a desobediência a Deus, desobedecer pai e mãe, fofoca, mentira, inveja, intrigas, tantas coisas ruins. E aí você vai colocando aquele corante e a água vai ficando ali de outra cor. Então isso simboliza o pecado que há em nós. Mas através do sangue de Jesus, o plano perfeito de Deus para nós, a nossa Bíblia fala lá de Gênesis a Apocalipse sobre esse plano perfeito que o Senhor tinha para restaurar a comunhão do homem com Ele, porque o homem pecou e aí perdeu a comunhão com Deus. E ali, foram passando o tempo, o Senhor enviava homens, profetas, juízes, e aí eles voltavam para Deus, mas daqui a pouco voltavam para os seus pecados e era um ciclo sem fim. Mas brotaria uma raiz lá de Jessé, um renovo, um Salvador, um plano perfeito que o Senhor enviaria para nos salvar e nos livrar de uma vez por todas desse pecado e restaurar a nossa comunhão com Ele. Jesus, então, através do sacrifício do Cordeiro perfeito por nós, aí você coloca agora o cloro ali no copo, que boa, É água sanitária, e aí vai tirar aquela cor do corante que você botou, a água vai ficar límpida de novo. E aí vai mostrar que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Só o Senhor pode criar. Então, se Ele está falando, cria em mim um coração puro, é porque não há. Se a pessoa tem que criar, é porque não existe. E só Deus pode criar um coração puro, Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto, uma vontade firme, nova e firme, um espírito inabalável. Glória a Deus. E o nosso Deus tem poder para fazer, para criar esse coração novo no homem, tirar o coração de pedra, colocar um coração de carne e colocar o seu espírito em nós. Amém? Então, essa dinâmica. E agora, pessoal, nós já chegamos no momento da palavra. Abra comigo lá em Zacarias. Zacarias, o profeta de hoje. E vamos utilizar as figuras aqui, da nossa pastinha de visuais. Tem apenas uma figura aí nos slides, mas as demais estão todos ali no Google Drive, na pasta visuais, lá da pasta dos juniores. Você acessa aqui no link, na descrição do vídeo, todos os recursos utilizados na aula de hoje estão ali disponíveis para você gratuitamente. Então, queridos, já abra comigo lá em Zacarias. O Zacarias, ele pregou na mesma época de Ageu ali, então ele foi usado por Deus na mesma época de Ageu. Lembram da aula passada? Aonde o povo voltou do cativeiro da Babilônia e aí eles estavam acomodados, cada um construindo as suas próprias casas, trabalhando em cima dos seus próprios desejos. E ali eles esqueceram então de reconstruir o templo do Senhor. E isso dizia muito sobre a vida espiritual, sobre o estado espiritual que eles estavam. Estavam longe de Deus, voltaram do cativeiro, mas não haviam aprendido muita coisa ali, porque o seu coração ainda estava distante. O coração deles precisava de um renovo, precisava ser reformado, assim como o templo. E ali Ageu faz uma analogia com o templo e com a vida espiritual do povo. E Zacarias, vocês acreditam que se passaram ali 12 anos e o templo ainda não estava reconstruído por completo? Então, a tarefa de terminar o templo ainda estava pela metade. E agora Deus levanta Zacarias para reanimar o povo. Ei, vamos reconstruir o templo do Senhor. E ali Deus usa então Zacarias. E ele era de uma família de sacerdotes. E agora vamos ler aqui, capítulo 1 de Zacarias. Vamos lá no versículo 7. Então, o Senhor dá uma série de visões para Zacarias. Capítulo 1, o versículo 3 diz assim, portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Então, queridos, e o nome Zacarias significa Yahvé lembrou. Então, Deus se lembrou. O povo foi castigado,
cerca de 70 anos, e agora eles retornam. E Deus estava lembrando das promessas que fez ao seu povo lá atrás. E Deus usa Zacarias agora para fazer novas promessas, e é tão lindo. Você vai ler no decorrer do livro de Zacarias, se eu não me engano, tem 14 capítulos, isso mesmo, 14 capítulos, e você vai ver quantas promessas lindas o Senhor reafirma e faz para o seu povo. E lá no versículo 7 agora, nós vamos ver a primeira visão que Deus dá a Zacarias. E é exatamente o que tem aí na nossa primeira imagem, ó, da lição. Nós vemos ali alguns cavalos, uma linha de medir. Vamos ver o que está escrito então. Aos 24 dias do mês 10º, que é o mês de Sebate, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: Olhei de noite e vi um homem montado em um cavalo vermelho, e parava entre as murtas que estavam na profundeza, e atrás dele estavam cavalos vermelhos, morenos e brancos. E eu disse: Senhor meu, quem são estes? E disse-me o anjo que falava comigo: Eu te mostrarei quem estes são. Então respondeu o homem que estava entre as murtas e disse: Estes são os que o Senhor tem enviado para andarem pela terra. Então, aqueles cavaleiros que ele vê em sua visão, sua primeira visão, Zacarias, são cavaleiros que o Senhor havia enviado para andarem pela terra, para ver como a terra estava. E aí eles andam pela terra e agora eles voltam com uma mensagem: olha, a terra está tranquila e em paz. Só que o anjo fica incomodado com aquilo. E lá no versículo 12 ele diz: Então o anjo do Senhor respondeu: Ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estiveste irado esses 70 anos? E respondeu o Senhor ao anjo que falava comigo palavras boas, palavras consoladoras. E ele diz: Com grande zelo estou zelando por Sião. Então a terra estava em paz. E agora o anjo que Zacarias vê na visão fica incomodado. Mas o Senhor fala palavras boas para ele. Por que ele ficou incomodado com essa paz? Porque a terra estava em paz, aqueles que fizeram mal para o povo do Senhor estavam oprimidos ainda. Mas a terra estava em paz, ou seja, o juízo de Deus ainda não tinha vindo sobre aqueles povos opressores, sobre a Babilônia, sobre os povos que oprimiram o povo de Deus. Mas Deus diz ali: ei, calma, eu estou zelando, no tempo certo vai acontecer, eles vão pagar pelo que fizeram. E agora, queridos, aqui na imagem de número 2, Zacarias tem então a sua quarta visão. Lá no capítulo 3, se você ver comigo, esse aqui é o sumo sacerdote Josué, era o sumo sacerdote daquela época, daquele tempo. E ali, agora você vai ver que coisa linda que Zacarias tem uma visão e Deus mostra para ele. Lá no capítulo 3, o sumo sacerdote agora acusado por Satanás. Então chega ali naquela visão, ele vê o sumo sacerdote, ele estava com as vestes sujas. Você vê aqui, ó, na figura de número 2, vestes sujas. O que significa veste suja? Mais ou menos como a dinâmica que nós fizemos antes. A sujeira representa o pecado. Então, o sumo sacerdote, aquele que era para ser o líder espiritual do povo, estava em pecado. As suas vestes estavam sujas. Ou seja, o serviço de Deus não estava sendo levado a sério. O povo estava em pecado. O sumo sacerdote não estava tendo temor devido ao Senhor. As coisas estavam desconcertadas, fora do lugar. Mas Deus estava vindo com uma promessa agora, uma promessa de renovo. Não por causa de nós e das nossas obras, mas porque Ele é justo e porque Ele zela pela palavra dEle para cumprir. E agora, Satanás vem então, começa a acusar. Lá no capítulo 3, você vai acompanhar então comigo. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor.
Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Versículo 4 do capítulo 3. Então falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. Que coisa linda! Imagine você no lugar ali de Josué. Você em pecado, nós sabemos que nós somos falhos, então ali com vestes sujas, e agora o próprio Deus, ele vem e troca as nossas vestes sujas por uma veste limpa e diz: tirei de você a sua iniquidade. A sua iniquidade agora eu tirei de você, você está limpo e eu visto você agora com vestes limpas, purificadas. Isso é muito maravilhoso e só o nosso Deus que tem poder para fazer isso. E ali ele diz: ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e puseram uma mitra limpa sobre a cabeça dele, vestiram de vestes limpas, e o anjo do Senhor estava ali. Só que agora, o anjo do Senhor, ele vai lá e agora ele protesta com Josué, ele tem uma conversa ali. Agora você está limpo, sim, mas agora você tem uma responsabilidade, Josué. Então, lá no versículo 7, se andares nos meus caminhos, se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios e te darei lugar entre os que estão aqui. Então, o Senhor, ele nos limpa, ele nos purifica, mas não para nós voltarmos para o mesmo caminho que estávamos andando, não. Agora ele diz, ande nos meus caminhos, observe as minhas ordenanças, ou seja, cumpra aquilo que está na minha palavra. Não volte para o mesmo caminho que você estava andando. Agora eu já te limpei, já te purifiquei. Agora observa a minha palavra para cumprir. Amém, queridos? Então, a figura de número 2, e ali Deus coloca também uma coroa na cabeça dele. Isso você vai ver comigo lá no capítulo 6, versículo 11. E recebe, prata e ouro, e faz coroas, e põe-nas na cabeça de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e fala-lhe, dizendo: assim fala e diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Então Deus usa ali agora Josué como um renovo. Era uma figura de Jesus, uma figura daquele que havia de vir. Deus usa Josué naquele tempo como renovo, como uma figura de Jesus, do Messias que viria. Ele sim é o nosso renovo, mas naquele tempo Josué foi usado também como um renovo. E ali ele troca as vestes sujas dele por vestes limpas e põe uma coroa em sua cabeça. Que coisa linda! Então, na última figura agora, queridos, você sabia que Zacarias também foi o profeta que mais falou sobre o Messias, sobre Jesus? Foi o que mais profetizou sobre Jesus. Então, nos seus 14 capítulos do livro de Zacarias, muitos deles vão falar ali sobre a vinda de Jesus. E nós sabemos que tudo sobre a primeira vinda já foi cumprido. Então, tudo aquilo que ele profetizou, 400 anos depois, mais ou menos, que Zacarias profetiza, tudo se cumpre com a vinda do nosso querido Jesus. Mas ainda tem coisas que irão se cumprir, profecias da segunda vinda, que irão se cumprir em algum tempo futuro. Amém? Então, aqui na figura de número 3, Zacarias, ele profetiza ali agora. E vamos lá no capítulo 9, ver o que ele diz no capítulo 9, versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta, e destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém. Então ali ele profetiza que Jesus entraria montado num jumentinho, e essa profecia se cumpre.
lá em Mateus, vamos lá comigo, Mateus 21, versículo 9 também, que vai dizer, e as multidões, no versículo 8, e muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante como as que seguiam, clamavam dizendo, Hosana ao filho de Davi, bendito quem vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E lá, antes, no versículo 2 diz, ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei e trazei-mo. Se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz, dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, humilde, assentado, sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Então, aquilo que Zacarias profetizou 400 anos atrás se cumpre agora em Jesus. E muitas outras profecias, eu poderia listar aqui para vocês, muitas outras, mas você vai lendo nesses 14 capítulos durante essa semana e vai aprendendo aí tantas coisas que Zacarias prediz sobre a vinda do Messias. Então, queridos, quando Jesus veio ao mundo como homem, ele cumpriu cada profecia que estava dita a seu respeito. E é lindo e maravilhoso tudo que Deus fez e falou através do seu profeta, do ministério do profeta Zacarias. Então, deixei aí para você sugestão de atividade, além daquela que está na nossa lição. Então, quantos capítulos há em Zacarias? Fica no Antigo Testamento, ele é um profeta menor. E agora as crianças terão que escrever o que aprenderam sobre o profeta de hoje. Deixei também uma sugestão de lembrancinha. Estamos edificados sobre a rocha que é Jesus Cristo. Então, assim como eles tinham que reconstruir o templo, nós estamos edificados sobre a rocha que é Jesus. Esse versículo está lá em Mateus 7. E já concluímos a aula de hoje aprendendo sobre Zacarias e como Deus chamou ele, usou ele para falar tantas coisas maravilhosas e trazer um renovo sobre aquele tempo. E nós nos vemos na aula que vem, onde nós vamos aprender sobre o último profeta, Malaquias. Queridos, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua aula e seu ministério. Em nome de Jesus, a paz do Senhor a todos vocês. Bem-vindo à ADC TV, o seu canal de edificação e esperança. Aqui você encontra louvores que alegram a alma, trazendo paz e renovação ao seu coração. Mensagens que inspiram a fé e iluminam o caminho da vida. Devocionais que transformam a sua espiritualidade, fortalecendo a sua conexão com Deus. E nossos podcasts edificantes, recheados de conteúdos que elevam a sua compreensão e fé. Não perca as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, com conteúdos em PPT e PDF gratuitos, disponíveis para download. Conteúdo exclusivo, feito para você que busca conhecimento e crescimento espiritual. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e faça parte dessa família de fé. Junte-se a nós e transforme sua vida. ADC TV, sempre com você. O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos
reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br.